Ciro Gomes na CBN Natal e Bolsonaro age feito um cachorro acuado. Fala galera da Ciro Progressista, aqui é Paulo Henrique Faria para mais uma análise de conjuntura para vocês. Depois de 2 semanas estou de volta e antes de começar a falar sobre tudo que eu expus na chamada, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos, especialmente as análises e recortes do Ciro, mas que não são inscritos. Se inscreva aí, galera. Eu sei que aumentou bastante o número de inscrições aqui no canal, por volta de 1000 de 4 semanas para cá, mas a gente precisa de mais inscritos, de mais gente curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu começo falando sobre a última e ótima entrevista do Ciro Gomes, hoje pela manhã, para filial da CBN lá na capital do Rio Grande do Norte, Natal. Vocês devem ter acompanhado. Se não, eu deixei aqui no canal a íntegra, agora há pouco eu postei, inclusive. Eu pessoalmente tomei o cuidado de baixar, de retirar as falhas técnicas, teve algumas ali com relação ao áudio, ao microfone do Ciro. Retirei também o intervalo por volta de 5 minutos, enfim, coloquei a íntegra do Ciro falando, deu ali por volta de 42 minutos. Se você não assistiu, acompanhe, vou deixar no post fixado aqui para vocês, certo? Foi muito boa a entrevista. Ele começou falando sobre as divergências com o PT, por que ele não pediu voto pro Haddad no segundo turno de 2018, ele disse que não se arrependeu, e eu concordo com isso, eu entendo. O PT o atacou demais, sobretudo no primeiro turno. Logo depois ele respondeu sobre essa manobra esquisita e para muita gente golpista do Bolsonaro, de reforma ministerial. Ele falou, como eu até fiz questão de apresentar na chamada, que o Bolsonaro é um cachorro acuado. E como cachorro acuado, ele ataca, ele morde, porque ele está ameaçado, ele está vendo que o governo dele está indo para o ralo, né? Terrível, 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 terrível a governabilidade do Bolsonaro. E um pouco mais pro final eu vou falar a minha impressão. Ela é bem semelhante ao que o Ciro falou nessa entrevista, né? Ele falou basicamente que o Bolsonaro ele está loteando de vez o governo dele pro centrão. E por isso ele tirou essa parte expressiva, não é, do exército do seu governo. Não é? Mas essas mudanças, elas são de caso pensado, certo? Eles não fazem nada de sopetão. Não é? Saiu aquele maluco do Ernesto Araújo e alguns outros ministros. Não é? Então o Ciro falou um pouco mais sobre essa mudança, essa modificação. Eu não vou dar spoilers, né? Não vou falar tudo que o Ciro falou aqui. Assistam a entrevista completa para vocês sacarem o que ele disse. Mas foi boa a entrevista. Na parte final ele falou sobre as suas pretensões, sobre a crise econômica no Brasil que não para de crescer, não para de se agravar. Não é? Então foi muito boa a entrevista. Né? Há uns dias atrás ele deu uma ótima entrevista também para o Datena, vocês devem ter visto, o Datena incrível, dá muito espaço para o Ciro na Rádio Bandeirantes e até depois no Brasil Urgente, na sequência. O Ciro tem que continuar indo nesses programas populares, seja regionais, como foi o caso de hoje, seja nacional, né, como foi o caso de semana passada para o José Luiz Datena. Não é? Vamos ver qual será a próxima entrevista do Ciro, ainda não tem nada planejado, não foi divulgado nada pela assessoria do próprio Ciro, né, de lives, de entrevistas em grandes veículos. Não é? Muita gente fala, mas o Ciro não vai no Flow Podcast, no Rafinha Bastos. Eu já expliquei para vocês, não é, que enquanto essa pandemia não abaixar, ou seja, só no segundo semestre, não tem como o Ciro ir para São Paulo. Esses podcasts são feitos, só fazem as entrevistas presencialmente. O próprio Rafinha deu um tempo agora em novas entrevistas por conta disso. Não é? Então as pessoas têm que ter paciência. O Ciro vai sim nesses podcasts para ajudar, logicamente, a furar bolhas, mas no tempo certo. Beleza, galera? Bom, nessa segunda parte do vídeo, lógico, vou falar sobre a situação do governo Bolsonaro, que é cada vez mais tenebrosa, né? Ele está fazendo do Brasil um verdadeiro
campo de extermínio, é um genocídio, não é, para todo mundo literalmente ver, não é? Minutos antes de eu gravar esse vídeo para vocês, eu tive a triste notícia de que batemos o recorde, a marca recorde de 3.780 mortes nas últimas 24 horas. É inacreditável, gente. É inacreditável. Para vocês terem uma ideia, um parâmetro, o segundo lugar em mortes universais no mundo é os Estados Unidos. Por volta de 500, 600 por dia. Enquanto a gente está morrendo mais de 3.000 pessoas por dia, 2.000 e pouco, 1.600 como foi ontem. Mas hoje, de ontem para hoje, foi essa triste marca. Esse número absurdo, altíssimo. Quase 4.000 pessoas perderam a vida por conta da irresponsabilidade de Jair Bolsonaro e seus asseclas. Tudo bem, muitos prefeitos, governadores também agiram errado. Muita gente não tem consciência, né, que tem que manter o isolamento social, isso é o mínimo possível, isso é fato. Mas por que é culpa do Bolsonaro? Porque não tem, até hoje, um plano nacional de vacinação. A vacinação está avançando de forma muito lenta, menos de 17 milhões de pessoas foram vacinadas até agora, ao passo que outros países, vizinhos ou não, já está em ritmo acelerado. O próprio Estados Unidos, que eu citei agora há pouco, lá até setembro, todo mundo adulto vai ter sido vacinado. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, talvez no final do ano que vem, se continuar nesses passos lentos. Mas isso é culpa do Bolsonaro, é culpa de gestão. E não é só isso. Cadê o auxílio emergencial? Até agora não se tem um calendário previsto para a retomada do mesmo. Fala-se em abril, mas e quando será? E serão só parcelas de R$150 para quem mora sozinho, 275 para famílias, né, e 350 para quem é mãe e chefe de família. Isso é baixíssimo, baixíssimo. Como o próprio Ciro falou, o preço hoje da cesta básica é R$620, R$625. Não dá para pagar nem metade. Certo? Imagina uma mãe, chefe de família com 5, 6 filhos. Isso é um absurdo, é um absurdo. Deveria ser R$600 no mínimo, e por 4 meses. Pelo menos. Mas a média será R$275 por 4 meses, 4 parcelas. Não é? Isso é culpa do Paulo Guedes, isso é culpa, sobretudo, do senhor Jair Messias Bolsonaro. Vulgo genocida, vulgo cachorro acuado. Certo? Então, assim, como eu falei anteriormente, a minha opinião é parecida com o Ciro em relação ao Bolsonaro. Acho que ele não vai tentar um golpe, não vai. E é sintomático, primeiro, a saída do ministro da Defesa, né, que não quis deixar o Bolsonaro fazer o que quisesse com as Forças Armadas, com o Exército, né, deixou claro isso, e por isso foi demitido. E o que aconteceu? Horas atrás, todo o comando das Forças Armadas saiu, com ênfase para o general Pujol, que é um grande rival do Bolsonaro. É um cara que sempre se posicionou contra esses arroubos, esses absurdos autoritários do Jair Bolsonaro. Não é? Então, assim, acho que o golpe não vai prosperar. Essa reforma ministerial, como o Ciro falou e eu disse agora há pouco, nada mais é para agradar o Centrão. Ele está loteando de vez o Centrão, porque se ele não fizer isso, o Centrão vai engoli-lo. Vai engoli-lo. O próprio Ciro disse meses atrás, e está se desenhando como fato isso, que o Centrão é alugável. O Bolsonaro alugou o Centrão. E agora eles estão cobrando altíssimo essa mensalidade, digamos assim. Não é? Então eles estão se apossando de ministérios estratégicos importantes, como é o caso do Ministério da Defesa, como é o caso do Ministério das Relações Internacionais. Finalmente aquele olavista ridículo, que não parava de passar vergonha na gente, saiu, que é o Ernesto Araújo, né, aquele imbecil, idiota, que ia para Israel, Estados Unidos, Europa para achincalhar a nossa imagem. Não é? Ele saiu dos males o menor, não é? Também teve algumas mudanças, o Mendonça está indo para a AGU. Enfim, essas mudanças nada mais é para agradar o Centrão, Lira e companhia. Não é? Porque o impeachment, ele não é descartável. Não é. Eu acho, infelizmente, que não vai acontecer. Certo? Mas o Bolsonaro está derretendo, ele está perdendo muito apoio.
e de maneira até rápida. Quando acabar de vez o auxílio emergencial, ele vai sobrar com os malucos, com os fanáticos, que é de 18 a 20% da população brasileira, não é? A ponto dele talvez não ir para o segundo turno em 2022. O próprio Ciro também expôs isso na entrevista lá para a CBN de Natal. Não é? E eu concordo. Eu acho que ele não vai cair pelo impeachment, mas ele vai chegar tão derretido, tão queimado, porque ele é um canalha, um incompetente, um imbecil, que pode ser que tenhamos aí, por que não, um segundo turno entre Ciro Gomes e o Lula, se o Lula for candidato. Não é? Mas é isso. Vamos continuar cobrando, vamos continuar acompanhando. Não é? Tente o golpe aí, Bolsonaro. Tente o golpe. O Cid Gomes já teve um entrevero com o Carlos Bolsonaro recentemente. O próprio Ciro com o Jair Bolsonaro, com o pai. Né? Tente o golpe. Tente, que a gente vai mostrar pra vocês quantos paus se faz uma canoa. Vamos subir no trator, vamos pegar em armas e vamos pra cima de vocês, seus fascistas. Beleza? Então é isso, galera. Perdão aí pela verve, né? Porque não dá, são muitos absurdos, muita gente tá morrendo. Mas é isso. Vacina já, vamos nos precaver, saia o mínimo possível. O isolamento social ele é ainda muito necessário, sobretudo agora nessa segunda onda, que é pior do que a primeira. Nós estamos numa situação muito pior. A média móvel já supera 2.600 pessoas. Não é? Mais de 12,6 milhões de pessoas já foram infectadas no Brasil. Mais de 317 mil pessoas perderam a vida vítima do Covid-19. Isso com subnotificação, ou seja, é muito pior. Morreu mais de 450 mil pessoas e mais de 15 milhões de pessoas foram infectadas. Beleza? Galera, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Você que gosta de análise de conjuntura mais extensas, gostam de lives políticas, acompanha a última live que nós fizemos na última sexta-feira aqui no canal. Eu tive a honra de receber o meu sócio, digamos assim, o outro ADM da Ciro Progressista, que é o Herbert Cordeiro, que é advogado. Também recebi as ótimas ativistas, professoras e produtoras culturais, a Diana e a Thaís, certo? Vou deixar para vocês também aqui nos comentários e no videozinho final para vocês assistirem essa live. Foi muito boa, foi mais ou menos ali 1h30 e a gente falou sobre muita coisa da militância do Ciro e, lógico, sobre a conjuntura política visando as eleições de 2022. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço, cuidem-se e fora Bolsonaro. Valeu e até daqui 2 semanas.